bem-vindo a mais um debate autárquico da Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que, pela primeira vez na história da televisão em Portugal, se propõe a realizar 278 debates autárquicos, ou seja, um por cada concelho de Portugal continental. E hoje vamos debater temas relativos a Rio Maior, que é um concelho com cerca de 22 mil habitantes, marcado pelo peso do setor de comércio e serviços, pela agroindústria e pela afirmação como a cidade do desporto, com o complexo desportivo, a Escola Superior de Desporto. Há outros temas: o envelhecimento da população, o desemprego ainda significativo, a falta de médicos de família, crise de habitação, são alguns dos problemas centrais. A Câmara é uma Câmara de maioria absoluta PSD-CDS, tem a presidência 4 vereadores, segue-se depois o PS com 2 vereadores e a coligação do PSD-CDS lidera o Rio Maior há 16 anos. E para falarem destes projetos temos aqui dois convidados aos quais agradeço já a sua presença, e passo a apresentar Luís Filipe Santana Dias, recandidatura, coligação PSD-CDS-PP, coligação Juntos pelo Futuro, e Miguel Paulo pelo PS. Foi também convidada Ana Esperança da CDU, que confirmou, mas há pouco informou-nos que não pode estar presente. O Rio Maior, esta é a questão central de abertura. Rio Maior construiu ao longo das últimas décadas uma identidade fortemente ligada ao desporto, sustentada no complexo desportivo municipal, recebe atletas nacionais e internacionais, portanto é um polo importante. Eu começava pelo Miguel Paulo, do PS, que a pergunta é a seguinte: na sua estratégia, o desporto será tratado como um pilar estratégico estruturante de Rio Maior ou apenas como um setor complementar no sentido de, ao lado da indústria ou de outras infraestruturas que defende? Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de estar. Queria só, neste dia de luto nacional e, portanto, na minha humilde posição, portanto, endereçar as condolências às vítimas em Lisboa, portanto, do que assistimos ontem, e, portanto, dar-lhes também a minha solidariedade. E obrigado por esta oportunidade de serviço público. O desporto em Rio Maior é um legado do PS, dos quais, de facto, eu tive a oportunidade, entre 1998 e 2002, de estar presente e muito lutar para que fosse possível, na altura, convencer uma população de um setor secundário, primário, a que pudéssemos investir numa área completamente nova, que era o desporto, alicerçada depois também como complemento no ensino público, portanto, do Politécnico de Santarém, e é, naturalmente, um dos vetores estratégicos do município e que importa hoje, de facto, abordar numa perspectiva absolutamente estruturante e percebermos para onde é que queremos caminhar, quais são as apostas das modalidades que queremos fazer. Há todo um mundo de conservação e restauro que é necessário fazer, há uma ampliação do parque desportivo e também de tudo o que está à volta do parque desportivo, incluindo na Escola Superior de Desporto, que é preciso fazer, é preciso descentralizar e é preciso claramente definir um futuro para aquele que é um desporto profissional e para aquele que é um desporto não profissional e que envolve, portanto, naturalmente, toda a população. Eixo de desenvolvimento. É um dos principais eixos de desenvolvimento, a par, naturalmente, de outros, porque tem de ser complementado também por toda a envolvência social. Os rimeirenses têm de ver aquilo como um complemento à sua vida. Luís Dias, o município tem apostado muito nesta marca da Smart Sport City, reforçando, aliás, esta centralidade do Rio Maior no desporto nacional. O estudo da Escola Superior mostrou que a utilização do estádio, suas infraestruturas, em 2023-2024, gerou receitas na ordem dos 667 mil euros. Como é que garante que esta economia do evento se traduz em benefícios permanentes para os residentes e não apenas de fluxos temporários? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite para estar presente e agradecer também a presença do candidato do Partido Socialista. Rio Maior tem tido, no desporto, como foi já aqui dito, uma aposta, um cluster principal de desenvolvimento, não descurando, obviamente, todos os outros setores da sociedade. Nós, quando conseguimos captar para Rio Maior um clube da Primeira Liga, sabíamos com a plena certeza, e sabemos com a plena certeza, de que o clube tem instalações próprias e, portanto, estamos numa utilização que queremos, obviamente, estender no tempo o mais possível, mas gerar condições para que os nossos próprios clubes possam ir ganhando representatividade e, assim, ao fim e ao cabo, continuar a dar dimensão ao desporto, futebol, na cidade. Mas Rio Maior, no desporto, não se prende só pelo futebol. Rio Maior é
não querendo corrigir, mas acrescentar, não é uma cidade de desporto, é um concelho de desporto, a que nestes 4 anos tentámos dar um foco muito grande, alterando ou acrescentando ao Conselho do Desporto para Todos, promovendo a prática desportiva informal, e este projeto que me fala do Smart Sport City, que está em andamento, é um projeto que pretende, ao fim e ao cabo, fomentar a atividade física dos nossos cidadãos, trazendo com isso todas as melhorias que a atividade física, obviamente, traz às pessoas, e pretende recompensar essas pessoas fazendo uma gamificação, tornando a atividade desportiva um jogo, oferecendo-lhe vantagens pela sua prática desportiva. Esse projeto está em andamento, queremos implementá-lo, porque acreditamos que é uma das formas de utilizar o desporto como aquela que é a mais barata e mais eficaz ferramenta de promoção da saúde pública. Esta tem sido a estratégia de Rio Maior, com a construção de vários equipamentos de utilização livre para promover a atividade física informal, e é assim que queremos continuar. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, esta atividade que estamos a ter com o Casa Pia em Rio Maior é uma atividade que tem futuro, portanto ainda temos todo o trabalho que o Casa Pia tem de fazer para a remodelação do seu estádio, e a relação que estabelecemos, quer com o clube, quer com os adeptos, é bastante profícua, e aquilo que estamos a conseguir fazer é fazer de Rio Maior, efetivamente, a casa do Casa Pia. Com e é fluxos financeiros constantes, não, mas são um pouco temporários. Quando há, por exemplo, estágios de equipas, é tudo muito temporário, mas vão conseguir não tornar tão sazonável, digamos assim, embora não o sendo, o desporto em Rio Maior. A ocupação do nosso centro de estágios é total e ao longo do ano. Nós temos, para ter uma ideia, o trabalho que fomos desenvolvendo no centro de estágios, nós garantimos no ano passado 26 mil dormidas no nosso centro de alto rendimento, o que é uma ocupação fantástica para qualquer unidade hoteleira, e aquela estrutura é ocupada todo o ano com equipas de todo o mundo e de muitas modalidades. Portanto, diria que a ocupação não é sazonal e é constante. Rio Maior falando consigo, Sim, sim. O Rio Maior é um concelho de baixa densidade, muito dependente do transporte individual. As freguesias, a ligação à cidade, carecem de uma rede estruturada de transporte público regular. Esta carência, obviamente, que limita a mobilidade de todos, jovens, estudantes, trabalhadores, o que seja. Em março de 2025, a Câmara apresentou em consulta o regulamento da rede de mobilidade urbana. Não foram, no entanto, divulgados prazos nem orçamentos de implementação. Era isso que eu queria perceber. Quando é que entram os autocarros no terreno, com que linhas, horários e metas? O que é que tem de concreto sobre Muito isso? bem, explicarei com muita facilidade. Nós estamos com dois projetos que vão revolucionar a mobilidade em Rio Maior. O primeiro, esse que menciona, que é o projeto Move Mais, que é a introdução de um carro de transporte urbano que possa fazer deslocar as pessoas de um ponto para outro dentro da cidade, que não resolve o problema que mencionou, e muito bem. E aí, em comunidade intermunicipal, em boa hora, fizemos um trabalho em conjunto com todos os outros restantes 10 municípios, por forma a podermos ter aquela que chamamos, o programa que chamamos USO, que é o transporte a pedido. Ao fim e ao cabo, tentando suprir as necessidades da população, que acabam por ser mais agravadas sempre que deixa de haver transporte escolar, porque com o transporte escolar acaba por haver outra possibilidade de haver mais horários para as pessoas se poderem deslocar, e este transporte a pedido vem resolver precisamente esse problema, se as pessoas necessitarem de... Mas quando é que prevê que isto entre, ou seja, no concreto? Ok, muito bem, concretizarei. Relativamente ao primeiro projeto que lhe estava a dizer, a Câmara tem tudo preparado, está só à espera de autorização do IMT, é a única coisa que falta para poder libertar o projeto. Tem os traçados definidos e conhecidos, já estiveram em consulta pública, tem as paragens definidas, tem o autocarro comprado, tem a exposição numa feira que temos a decorrer agora. Qual é a meta de passageiros anuais, tem ideia? A meta de passageiros anuais é um projeto que estamos a fazer de piloto. Nós estamos a apostar nesta primeira fase com um autocarro apenas, para podermos efetivamente aferir da necessidade de poder alargar ou não o programa. Relativamente ao projeto USO, ele já foi lançado em alguns concelhos do distrito, da comunidade intermunicipal, e o objetivo é, até ao final do ano, podermos libertar em Rio Maior também. Portanto, se for eleito, autocarros no terreno nos primeiros 100 dias? Sim, creio que seja quem for eleito, esse produto estará disponível nos primeiros 100 dias. Muito bem. Miguel Paulo, o PS defende uma nova linha ferroviária Santarém, Rio Maior, Caldas, Peniche. No entanto, ela não está incluída nos planos nacionais e oficiais de investimento ou execução ferroviária. A minha questão é, não acha que está a criar falsas expectativas às populações? Não.
Aliás, a questão dos transportes é uma prioridade nossa desde 2021 e o projeto neste momento que está a ser executado até estava no nosso programa eleitoral e tem o nosso total acordo porque foi efetivamente uma das nossas bandeiras quando fizemos campanha, porque identificámos essa necessidade. O Rio Maior está numa posição logística no país altamente privilegiada e, no entanto, continuamos a ser, por exemplo, sob essa perspectiva da ligação à rede ferroviária, uma ilha. E, portanto, hoje em dia existem inúmeros rimeirenses que há anos e anos trabalham em Lisboa e que fazem o percurso em automóvel próprio até a Zambuja, onde depois vêm para Lisboa. Há essa necessidade, mas a questão é, hoje... o Governo não tem planificado, em circunstância nenhuma, investimento para esta linha que mas, neste momento, os municípios do Oeste juntaram-se e pediram ao Governo que, em dezembro passado, fizesse o estudo entre Santarém, Peniche e Caldas da Rainha, Lisboa, pelo arco, portanto, do Oeste. Essa parte já avançou o estudo, o que nós pedimos também é que façam o estudo também de Santarém e Peniche. E porquê? Porque a União Europeia hoje, como nós sabemos, está claramente a investir... E corrija-me se eu não estiver errado, o plano ferroviário já está definido a nível nacional. E acredita que o Governo vá, após as vossas consultas, alterar o plano ferroviário nacional? Nós, se não começarmos por uma ponta, nunca chegaremos a lado nenhum. Portanto, o cartaz tem hoje o nó de ligação à Autostrada 1, que demorou 20 anos, portanto, a conquistar. E nós sabemos que no futuro, e na União Europeia, numa perspectiva não ferroviária pesada como a conhecemos hoje, mas ligeira, muito ao similar dos métodos que temos na cidade, aliás, fui a semana passada a ver exemplos disso que já estão a acontecer neste momento em Portugal, como é que se estabelecem, como é que se mantêm, onde é que passam, e, portanto, a União Europeia tem essa pretensão na sequência da descarbonização. Diz terem feito com o Poder Central, mostraram algum tipo de abertura para rever todo o plano ferroviário? A abertura está feita a partir do momento em que os municípios do Oeste pediram isso ao Governo e o Governo não pôs isso de lado e iniciou já o estudo do arco pela linha Oeste. E, portanto, o que nós temos de fazer é juntarmos com os municípios da nossa região e começarmos a colocar isso também na agenda. Que, aliás, é um projeto que já tem 20 anos e onde já foi feita alguma abordagem nesse sentido e onde no passado, naturalmente, porque não era essa a prioridade da União Europeia, não era essa a prioridade dos municípios, ele não foi posto na agenda. Hoje queremos pô-lo na agenda. Muito bem. Habitação, que é um problema idêntico ao contexto nacional, mas com um impacto mais forte no arrendamento acessível do que no preço de compra. Luís Santana Dias, o PSD governa o Conselho há 16 anos. Apesar de novos loteamentos privados, persiste escassez da habitação acessível. Que medidas diferentes vai implementar no próximo mandato para responder à crise habitacional e se o vai fazer, porque é que não fez antes? Muito bem, responderei com facilidade. Importa dizer que Rio Maior tem feito um caminho, aliás, com conhecimento dos órgãos autárquicos, da definição daquela que era a sua obrigação de definir a sua estratégia local de habitação, identificando prioridades, identificando várias medidas para intervenção no sentido de ter quer habitação pública social, quer habitação pública acessível, e tem essa estratégia local aprovada embora sem financiamento. E aí não é Rio Maior efetivamente que define a aprovação, e o IRU não entende Rio Maior como a principal, ou seja, a primeira prioridade de intervenção dos fundos. Obviamente que contestamos, e contestamos sempre esta decisão, até porque queríamos resolver, quanto antes, ajudar a resolver este desafio. No entanto, não podemos ficar parados. E não podendo ficar parados, a estratégia que temos e que iremos apresentar aos riomaiorenses prender-se-á em dois tipos diferentes de atuação. Bem, o primeiro, com alguns lotes urbanos que a Câmara tem, poder lotear e poder fazer um processo aquisitivo para que as pessoas possam adquirir e construir a sua própria habitação. Esta é uma modalidade. A segunda, a construção de habitação... Desculpe, esses lotes, situa-nos em termos espaciais, onde é que vão ser? O nosso objetivo é tornar o mais próximo possível da cidade, porque é aí onde temos maior demanda realmente... Mas os lotes a que se referiu são específicos? São específicos, sim. São aonde? Nós temos lotes na Avenida Paulo VI, ainda para construção de prédios, como temos loteamentos que podemos fazer aí para moradias em zonas mais afastadas do centro da cidade. É um comprometimento, caso seja eleito, fazer esse Sim, vai estar no nosso programa eleitoral. E deixe-me dizer-lhe, outra medida que temos que me parece muito interessante é a construção corporativa. Portanto, a Câmara encontrar parceiros privados que permita que eles façam o investimento com a disponibilização, obviamente, de terrenos do município, com incentivos fiscais e para podermos ir à procura também de preços justos para que as pessoas possam adquirir o imóvel onde possam ter habitação própria e permanente, controlando, obviamente, algo que me parece essencial, que é o acesso a pessoas
pessoas coletivas, controlando, obviamente, que o destino final seja a habitação própria e permanente, para que possamos ter uma resolução efetiva do problema. Luís Dias, mas o que é que impedia que tivessem feito isso antes nos mandatos anteriores? Este mandato, repare, a crise da habitação, que vem sendo agravada ao longo dos anos no país, teve, durante este mandato, eu diria que nos últimos 4 anos, um maior crescimento quando comparado se calhar há uma década atrás não se colocava este problema. E, portanto, aquilo que o município fez foi aquilo que estava na sua linha de ação fazer, definir as estratégias de habitação, identificar soluções para o problema, e está feito. Portanto, nós concluímos este trabalho e estamos numa linha que vamos materializar. Se não temos financiamento, temos que encontrar outras formas para que o município, com as suas parcas condições financeiras neste aspecto, possa encontrar soluções para que as pessoas tenham uma habitação acessível. Essa é a principal questão, de facto, que nós temos tido, quer dizer, que é a velocidade com que são encarados estes problemas e que nós temos vindo a levantar na Câmara ao longo deste tempo. Então deixe-me pôr uma situação concreta. Nesta fase final do PRR, o acesso à habitação, enfim, já é escusado dizer muitas vezes, é de facto um problema para todo o país. O próprio PS reconheceu esta falta de oferta habitacional, a pressão, aliás, das rendas do Conselho. E o que eu lhe queria perguntar era que instrumentos concretos admite ou pretende utilizar a nível municipal para esta questão, e dou-lhe alguns exemplos: disponibilização de solo público, a criação de uma sociedade de reabilitação urbana, a indexação isenção de taxas, programas tipo Build to Rent. Não quer comprometer-se com medidas concretas? Eu comprometo-me com medida concreta, e que tenho vindo de facto a falar ao longo deste mandato, que é, sendo eleito e entrando na Câmara, dotar a cidade de Rio Maior, no seu centro, com pelo menos 3 blocos habitacionais de 15 apartamentos cada um. Onde? E, portanto, isso no centro da cidade, e para isso, sim, admite a hipótese da Câmara Municipal adquirir inclusivamente lotes a particulares e encontrar instrumentos de financiamento público ou privados ou públicos, dando naturalmente do seu orçamento também para o contributo, se assim necessário for, mas que possamos criar condições no centro da cidade, porque é isso que os jovens pedem, é isso que a classe média pede, para que possa popular o centro da cidade, para que possa também organizar o centro da cidade, que tem hoje ainda grandes manchas, portanto, não construídas e que são uma chaga no centro da cidade, e para resolver efetivamente este problema. Porque existem jovens que querem ficar em Rio Maior, mas não conseguem chegar aos preços das rendas, nem aos preços de aquisição, nem a banca naturalmente confia. Será uma carga elevada para o orçamento municipal, ou tem isso previsto? Temos isto previsto em termos de orçamento municipal, dando prioridade absoluta à procura de instrumentos externos, quer particulares, quer públicos, e depois terei de analisar com mais cuidado, porque como compreendo hoje, eu não tenho acesso aos serviços municipais. Privados interessados nesse investimento à volta da habitação? Os privados estão sempre interessados, e já temos tido conversações com privados em termos preparatórios nesse sentido, a partir do momento em que tem uma margem de construção. Portanto, ou seja, o privado está interessado em construir com a sua margem negocial, se conseguimos garantir essa margem negocial, viajando para trás no projeto e fazendo uma economia de custos, e portanto estou habituado a fazer isso na minha vida privada, temos condições reunidas para dotar pelo menos o centro da cidade com 45 a 50 fogos, e portanto é um processo que iniciaremos de imediato assim que chegarmos ao município. Isso, esses prazos estão mensuráveis que em 4 anos, em quanto tempo é que prevê? Será uma das nossas prioridades ao chegarmos à Câmara, portanto eu espero com certeza que em 4 anos tenha isso concluído. A Câmara Municipal é ela própria licenciadora de si mesma e portanto tem de desenvolver esse processo, que é uma das preocupações que nós temos, que é acelerar e portanto o licenciamento de obras particulares, dotando naturalmente tudo isso dos direitos de estacionamento, espaços de enquadramento e tudo mais. Propõe-nos outro tema que é obviamente relevante, que é a saúde. A Rio Maior está abaixo da média nacional na cobertura médica. Está integrado desde 2024 no LS de Lesíria e enfrenta, obviamente, as carências de médicos de família e por aí fora. Muitos médicos muito utentes continuam sem médico de família. Aliás, a Câmara apresentou-se como parceira da ULS de Lesíria na organização dos cuidados, mas continua a haver muitas pessoas ainda sem médicos de família. O seu executivo, que eu saiba, não apresentou medidas municipais próprias. Está disponível para financiar incentivos locais, seja alojamentos, prémios de fixação para atrair médicos? Bem, respondendo diretamente à sua pergunta, as competências na área da saúde que o município tem e que aceitou, tem-nas desempenhado com força e com vigor, no sentido de poder prestar o melhor serviço realmente à população. É importante que percebamos e que possamos não misturar as competências e a quem compete determinado serviço, e que a Câmara possa assumir aquilo que é seu com distinção, como é evidente, a Câmara não pode definir a política de saúde nacional, não é? E possa acrescentar
indo além das suas competências, naquela que é o seu magistério de influência, tentando, de alguma forma, e é o que tem feito junto ao LS. Este problema da falta de médicos de saúde familiar é nacional, como bem Isso já sabemos. Eu quero saber da sua perspectiva. Nós sabemos a necessidade que estes médicos têm, a dificuldade que têm em aceitar fixar-se em concelhos que não são ou capitais de distrito ou cidades mais desenvolvidas, e creio até que este incentivo deveria nascer do setor nacional, portanto do nosso governo, até porque é um problema transversal ao país e não um naquilo que depende, se for eleito. Naquilo que depende de Rio Maior. Rio Maior já em tempos utilizou estruturas próprias municipais para albergar médicos, sempre que somos, ao fim e ao cabo, desafiados por parte da saúde, tentando gerar condições para que possa ser feito a construção de um plano de atratividade para os médicos, nós tentamos acompanhar. Rio Maior o que tem tentado nesta fase fazer é efetivamente cumprir aquilo que é a sua obrigação. E nós temos uma unidade de saúde com 30 anos de maltrato, chamemos-lhe assim, não lhe vou chamar de abandono. Vai ajudar à reabilitação. Já está o concurso lançado, há um investimento de cerca de 4... A unidade de saúde é o nosso centro de saúde, que é a unidade de saúde que temos em Rio Maior, do Estado, e estamos a desenvolver um concurso público, está já a decorrer, com interessados já. E para os médicos, prevê algum incentivo de fixação? Nós, no nosso trabalho, no trabalho do município, nesta fase, vamos concluir este investimento de 4 milhões de euros, financiamento PRR no nosso centro de saúde, para a fixação de médicos. Estamos disponíveis para trabalhar com o LS, como temos estado sempre até aqui, complementando o trabalho da OLS e não nos substituindo à mesma. Muito bem. Miguel Paulo, o PS defende melhores serviços públicos como condição para fixar a população. Muitos riomeirenses recorrem às urgências de Santarém ou do setor privado. Que ações imediatas propõe para garantir a cobertura total do médico de família? Como é que se ataca este problema, do ponto de vista, obviamente, do município? O município tem competências próprias, mas pode e deve ir para além das suas competências próprias para complementar esse serviço. Por isso compramos carros à GNR, por isso compramos carros aos bombeiros e estamos nessa missão, sempre por unanimidade, porque entendemos que devemos ser uma extensão dessa missão que eles têm. Na questão concreta da saúde, nós estamos ainda neste momento a avaliar essa medida no plano do programa eleitoral que faremos e estamos a falar com médicos sobre a matéria, mas neste momento estamos absolutamente convictos que o município deve de distribuir pela sua área territorial mais 2, reforçando um e criando outro, centros de assistência médica local. Há uma teoria que de facto as pessoas devem ser todas... Reforçar e fazer. Portanto, nós temos hoje um que está fechado, o caso de Alcobertas, por impossibilidade do médico, e o município, portanto, quer naturalmente reabilitar esses serviços, tendo esta política de proximidade, onde as pessoas se possam deslocar para fazer uma consulta, medir a glicémia, um simples curativo, uma consulta de rotina, uma receita, e que possam ir nas suas terras, portanto, na sua localidade. Qual é o planeamento temporal para isso? Nós admitimos a contratação de médicos, aliás, 2 médicos, tínhamos isso em 21 e mantemos para que possam, de facto, ajudar-nos neste serviço. Temos, de facto, depois de ir ao encontro do Serviço Nacional de Saúde para prever, nomeadamente, a questão do receituário. Médicos, queria ser 2 postos. 2 médicos que, num plano, portanto, circulante pelo município, fazem esta assistência e nos ajudam a prestar esta assistência local à população. Se for eleito, nos primeiros 100 dias haverá notícias sobre isso? Haverá 100 dias, nos primeiros 100 dias, notícias sobre isso. Portanto, a questão da saúde, a questão da melhoria de alguns serviços básicos municipais, a questão de medidas concretas para resolver esta questão da habitação, são medidas absolutamente prioritárias e que nós queremos pôr já em marcha, porque, aliás, ao longo destes 4 anos temos pedido e temos estado, portanto, em cima destes acontecimentos. Luís Dias, o Parque de Negócios foi alvo de alterações ao plano de pormenor. O Executivo promete captação de investimento e de empresas. Quantas empresas, pergunto, quantos empregos concretos prevê atrair até 2029? Faço um ponto de situação atual porque é importante que falemos sobre ele. O Parque de Negócios é criado em cerca de... Isso seja breve. Sim, tentarei. O Parque de Negócios teve um input de vontade e de dinamização por parte da Câmara muito importante. Importa dizer que o Parque de Negócios é posse de uma empresa que é a Depomor, que é participada pela Câmara em 26%. Não obstante esta participação não maioritária da Câmara, nos últimos 4 anos lideramos o processo da Depomor, ficando com o representante da Câmara e está a dar contexto e eu percebo, mas eu quero que vou-lhe responder diretamente. Neste momento o Parque de Negócios quase não tem lotes para poder vender. Neste momento temos
o Parque de Negócios com cerca de 5 lotes disponíveis para venda, porque durante estes 4 anos vendemos mais lotes do que nos outros 20 anos atrás. Então não pode atrair muitas mais empresas? Posso, porque a Câmara tem 60 hectares contíguo ao Parque de Negócios e irá fazer parte do meu programa eleitoral a extensão do Parque de Negócios nesses 60 hectares. Então o planeamento inclui quantas empresas prevê atrair? Neste momento, tendo em conta os seus projetos. Nos 60 hectares que nós vamos edificar e infraestruturar, depende muito, obviamente, da dimensão das empresas, porque a agregação de lotes... Mas tem um número... Nos 65 hectares podem caber 10 empresas, como podem caber 100. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer tem metas para atingir, nomeadamente, a criação de postos de trabalho? Temos. Hoje a indústria é muito mais automatizada e, portanto, o número de postos de emprego é bastante inferior. Nós temos investimentos em Rio Maior de 25 milhões de euros que empregam 7 pessoas, efetivamente. Sim, mas grande número para novos empregos. Nós pretendemos fazer uma melhoria contínua e gerar, por ano, mais 50 postos de trabalho. É o nosso trabalho. Agora, não podemos limitar o tipo de indústria. Pelo menos há este os eleitores de investimento direto no Parque de Negócios, porque outros há que vão, obviamente, criando. Muito bem. Miguel Paulo, que setores industriais pretende atrair para o Rio Maior e quantos empregos deseja, pelo menos, criar para a região? Uma das primeiras questões logo básicas é nós pegarmos nas zonas industriais que temos, limpá-las, resolver problemas graves de infraestrutura que as zonas industriais têm, nomeadamente a clássica a nível de saneamento e de águas pluviais, e sentarmos a sério com os industriais que lá estão, ouvindo essas queixas e ouvindo a resolução desses problemas, alguns dos quais que afetam mesmo, portanto, as infraestruturas que têm dentro da sua produção. O Rio Maior depois tem de pegar a sério neste problema da Depomor. Hoje é um problema bastante opaco. Muitas das vezes pedimos informação sobre a Depomor, pese embora tenhamos 26%, somos decisores e eu não faço a mínima ideia quais são as questões estratégicas. O que é a Depomor? A Depomor é a sociedade que gera, portanto, a nova área de localização empresarial e que agrupa o município com 26,4% e depois um conjunto de entidades particulares e sobre as quais não há grande informação relevante, desde logo financeira, onde a última informação que tive disponível é se todo o património fosse vendido a preços correntes, ainda assim tínhamos um buraco de 4,7 milhões de euros à volta disso. E, portanto, é preciso resolver primeiro essa questão, sentarmos com os players e perceber qual é o verdadeiro mando e rumo que a Câmara Municipal tem naquela sociedade e o destino que pode dar, de facto, àqueles lotes. E depois empreender uma verdadeira política de angariação a nível nacional de quais são as indústrias para já estratégicas que podem ser para nós e que possam qualificar o emprego em Rio Maior. O Rio Maior neste momento tem um baixo nível de desemprego e, portanto, felizmente está numa cota nacional bastante privilegiado. Agora, a esmagadora maioria são empregos naturalmente de baixo rendimento e são a nível de operariado. O que nós queremos, de facto, é qualificar isto. Com a posição estratégica que nós temos, as ligações à autoestrada, a passagem da nova linha de alta velocidade, o que é que nós podemos fazer para trazer a Rio Maior empresas digitais, empresas de valor acrescentado? Somos muito ricos em recursos naturais a nível mineral, o que é que podemos de facto acrescentar? Há muitas riquezas. E, portanto, por aí que nós queremos caminhar a qualificação do emprego e dar condições, nomeadamente a jovens e classe média que venham a trabalhar connosco, para poder residir também em Rio Maior, que é outro problema. Não os posso atrair sem os pôr a residir e a ter todos os serviços sociais e coletivos que merecem. Resta-me agradecer a vossa presença. O tempo voou, mas conseguimos responder a quase todas as questões que me pareciam essenciais e quero acreditar, eu despeço-me querendo acreditar que este debate ajudou de alguma forma a quem está a ouvir estas autárquicas na Contalá no dia 12, exercer o seu direito de voto com mais informação. Foi bom tê-lo desse lado. Fique por aí, fica bem.